Então, comecei pegando aqui essas tampas dessas caixas que eu pego, né, de peixe. E aí fiz a medição certinho, cortei ali pra colar uma na outra, ficar em formato de V. E aí tirei aquela rebarba ali da ponta. Depois eu colei com bastante cola quente, subi em cima pra fixar bem. Colei essa placa aí na frente pra fazer os detalhes na frente também. E utilizei essa caixa aí pra dar volume, pra não precisar gastar com as tavelas de isopor. Aquelas tavelas lá do fundo lá. Cada uma é R$ 25. Então, pra dar volume, né? E economizar. Utilizei essas caixas. Passa bastante cola quente. Utilizei palitinho de churrasquinho pra dar mais resistência. Aí depois comecei a fazer a parte de cima. Aí eu vim subindo, faço como bem entender, né? Na verdade, né? A cascata. Eu fiz desse jeito aí. Utilizei daí essa placa Fuan. Eu comprei no Shopee. E aí tu vem colando cola desde cima lá na bacia pra não dar erro. E faz as contenção ali do lado pra não vazar do lado. Aí com o bico quente eu fiz a furação da mangueira. Utilizei a mangueira grossa, né? Porque eu vou utilizar bombas submersas de 1000 litros hora. Aí bota ali, faz os buraquinhos ali pra passar a mangueira. E depois passa a cola quente pra fixar ela. Passa bastante cola quente pra não ter risco de soltar depois. Bastante cola quente. E deixa esse buraco aí também, ó, pra depois passar o fio da bomba submersa. Aí eu utilizei esse cola tudo aí pra fazer a vedação. Passa bastante, tá, gente? Não economize. O ideal é tu passar uma vez e passar no outro dia mais um pouco. Porque sempre fica um buraquinho ali. E faz o teste antes de dar seguimento na fonte. Passa bastante. Não economize. Passa aí nessa parte aí também que cortou ali, ó, pra não dar risco de vazamento. Passa bastante. Passa embaixo ali também pra não ter risco de escorrer por baixo e acabar saindo pelo isopor. Por isso que essa parte é muito importante. Aí depois faz um testezinho para ver se deu certo, para ver se não deu vazamento. E ficou desse jeito, ó. Essa é a primeira aplicação, a segunda aí tu faz no outro dia, como eu disse. Aí depois vem colando os isopores ali na volta para dar continuidade. Daí colei essa base aí que eu vou fazer agora a casinha do Hobbit. Utilizei esse porcelana aí e essa latinha pra fazer os redondinhos bem certinho.
Aí depois você vai fazer os detalhes ali em canetinha para depois passar nossa, não fugiu não. Passar a máquina de solda e derreter aí para fazer os detalhes. Essa parte aí tu pode pintar, eu pintei de marrom, né, pra não ficar tão feio o branco ali visto de fora. Eu utilizei acetato ali na janelinha e colei com cola quente mesmo. E essa parte aí também é bem importante, tu passa bastante massa acrílica, tá? Pra grudar bem a fibra de vidro, pra não ter risco de soltar ela. E aí depois que tu grudar a fibra de vidro, passa uma camada assim, ó, bem generosa de massa acrílica. É importante, depois de tu passar essa massa acrílica por cima da fibra de vidro, no outro dia, depois que tu fizer toda a fonte, aí tu passa mais uma camada, tá? Pra dar mais resistência na fonte. Detalhe importante, usa a luva porque dá muita coceira fibra de vidro. E ideal é até usar um óculos de proteção e uma máscara para não respirar porque ela solta muita fibra no ar. Aí eu vou colar uma placa de isopor ali naquele friso. E depois disso eu vou pegar dois palitinhos, eu acabei não gravando, mas eu peguei 2 palitinhos de churrasquinho e cravei ali pra fazer a pontezinha. E aí depois tu faz essa misturinha aí de AC3, cimento cola C3, cimento e impermeabilizante da Sika pra passar ali no percurso da água. E aí tu passa 3 de mão com um intervalo de 1 dia entre as aplicações.
Agora eu venho pintando de preto, usei tinta preta acrílica, pintei toda a fonte. Não dissolvi, eu dissolvi na verdade só um pouquinho da tinta porque ela é bem grossa. Mas o ideal é deixar quanto mais densa, melhor. Aí depois eu fiz uma mistura aí de preto e branco, né? Deixei o cinza bem escuro e pintei. Pintei com um pincel um pouco meio úmido, na verdade, sem tirar o preto. Daí fiz uma mistura agora um pouco menos escuro de cinza e passei com um pincel um pouco úmido. Agora eu deixei um cinza um pouco menos escuro, um pouco mais claro, né? E passei com o pincel um pouco seco. E com o pincel pequeno eu peguei um pouco de branco, passei ali onde vai ser o percurso da água para simular água em movimento. Dá um diferencial bem legal no fundo. Daí peguei o branco aí, passei na quina das pedras para dar um destaque a mais, para dar um contraste, né? Porque depois eu vou passar o preto ali na divisa das pedras. Daí utilizei esse verde escuro aí para fazer o gramadinho. Tinta acrílica também, tá? Acabei não gravando, mas passei um verde maçã ali depois onde passei verde ali no percurso d'água. E passei resina acrílica na casinha do Sobit, no isopor mesmo, não passei massa acrílica ali, tá? É direto no isopor, que daí ele deixa bem duro o isopor. Aí depois eu pintei de amarelo. Ele ficou um pouco forte, depois eu dei uma branqueada aí pra não ficar tão forte o amarelo. Mas você pode deixar na cor que você quiser. Aí peguei o marrom também, pintei ali a portinha, pintei a janelinha, tinta PVA, acrílica. E como disse, peguei um pouco de preto, pincel um pouco seco, passei na divisa das pedras para dar um destaque a mais, para dar um contraste. E ali, como eu disse ali, ó, eu peguei 2 palitinhos de churrasquinho e cravei no isopor antes de passar o cimento impermeabilizado. E peguei depois esse palitinho de picolé para fazer a pontezinha, cortei vários e depois colei no barbante. Pintei de marrom antes e depois que eu colei na pontezinha eu passei um pouco de verniz.
Ó, e colei o barbante aí entre os palitinhos e dei uma voltinha. O ideal é usar cola de contato, mas como já tinha acabado a minha, eu acabei utilizando cola quente mesmo. Daí eu peguei o resto de folha sintética, planta sintética e colei na fonte. Queria ter colado mais, mas eu não tinha mais. Quero ver se coloco umas plantas de verdade na fonte. E depois disso eu peguei uma bomba submersa e coloquei ali na saída da mangueira. Usei uma bomba de 1000 litros hora.